Que a paz seja convosco, amém? Que aqui está nessa manhã e quem está acompanhando pela live. Não preciso falar que é um prazer estar aqui nessa manhã, né? Agradeço a Deus pela oportunidade. E Deus tem uma palavra para o seu coração, assim como ministrou o meu, amém? Eu já vou estar orando, né? Para que Deus venha falar conosco. Que você ore por mim também. E depois nós vamos fazer a leitura, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esta manhã que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, me coloca em pé para que eu possa estar aqui nesse altar, sendo boca de Deus. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha me usar e que a tua palavra, Senhor, possa frutificar no nosso coração, para que verdadeiramente tudo aquilo que foi ministrado nesses 12 dias venha ser real na nossa vida. Os céus estejam abertos, Pai querido, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um desses irmãos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se assentem. Coloca para mim, querido, aí, 2 Coríntios, capítulo 5. Verso de número 17. Eu não estou com a minha Bíblia, porque eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva. E eu tenho a Bíblia Viva, mas a letra dela é muito pequena e, infelizmente, né, eu já passei dos 50, então, sem óculos, eu não enxergo nem aquela letra. E pelo celular, eu posso pôr o tamanho que melhor me ajusta. Amém? Então, eu vou estar lendo na Nova versão da Bíblia Viva, tá? E nessa manhã nós vamos falar sobre algo que você já sabe, mas assim como Deus deixou através de Moisés o livro de Deuteronômio, que é repetição de tudo, eu vou estar repetindo tudo que você já sabe. Amém? Nessa manhã nós vamos falar sobre o maior ministério que Jesus deixou para todos nós. Esse é um ministério que é para todos. Tem ministério que é por chamado, tá? Como 5 ministérios que está lá, que Paulo deixou escrito para nós. Que é de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Esse tem que ter um chamado específico. A pessoa tem que ter esse dom para exercer esses ministérios, porque se não tiver o dom, ela pode fracassar naquilo que ela se dispõe a fazer, tá? Mas esse ministério é para todos. Então, vamos ler, depois eu falo para você. E eu vou ler aqui, pode seguir no telão tranquilo, é a mesma coisa, tá? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele, pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Verso 20. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Entenderam? O ministério que é para todos, desde o pequeno até aquele ancião, o ministério da reconciliação. E aí o apóstolo Paulo, no verso 20, ele fala assim que ele implorava para que as pessoas aceitassem o amor de Deus. Que o pastor leu aqui, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E ali o apóstolo Paulo, no verso 20, está falando ali que ele implorava. E é desse ministério que eu vou falar um pouco nesta manhã.
Ô, pastora, eu vim aqui para ouvir uma palavra, primeiro dia da semana. Eu quero te dizer que quando nós aceitamos o ministério que Deus deixou para nós através de Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos, a palavra de Deus diz que Deus nos dará. Então, nós vamos fazer a leitura nessa manhã desse versículo. E coloca para mim 1 Pedro também, 1 Pedro 2, verso de número 9. 1 Pedro 2, verso de número 9. Eu vou estar lendo do 8, tá? 1 Pedro 2, verso 8. E as Escrituras dizem também: esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, e a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão, porque não atenderão à palavra de Deus, nem lhes obedecerão, pois para isso foram destinados. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, Pedro está falando no verso 9 que nós fomos escolhidos por Deus. Nessa manhã, você que está aqui foi escolhido por Deus para ouvir essa palavra. Você que está assistindo foi escolhido por Deus para ouvir esta palavra. Amém? Então, aqui eu vou falar de alguns pontos, que não são muitos para você não ficar assustado, né? Sobre por que cumprir esse ministério, que é para todos, o ministério da reconciliação. Porque, primeiro, nós fomos ungidos por Deus para ganhar almas. Então, muitas vezes a gente fica pedindo que quer poder do Espírito Santo, que quer unção. Ele já nos deu. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando nós começamos a cumprir esse ministério, Deus vai acrescentando nas nossas vidas. Isaías, no capítulo 61, no verso 1. Se puder estar pondo aí para mim. Isaías 61, porque senão farei a leitura por aqui, tá? Isaías 61, a partir do verso 1. A Bíblia vai falar que o Senhor já nos ungiu para isso. Então, você vê que é um chamado que já tem a unção de Deus para isso. Então, às vezes, a gente quer poder para orar, para curar, para expulsar demônio, para fazer milagres e maravilhas. É dons do Espírito Santo, milagres e maravilhas. Mas não começamos a exercitar aquilo que o Senhor já nos ungiu para fazer. Então, nós somos ungidos por Deus para ganhar alma. Olha o que diz o verso 1. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me escolheu. Olhe como que é claro. Foi Deus que escolheu você e escolheu eu. Para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Às vezes a gente pensa que é só pobre, não é pobre de finanças, pobre de espírito, que necessita de Deus. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. E também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça. O óleo de alegria em vez de lágrimas. Um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Então, primeira coisa, porque nós fomos ungidos por Deus, queridos, para cumprir esse ministério da reconciliação, que é para todos, desde o pequeno até o que tem a idade mais avançada. Nós fomos ungidos para falar para as pessoas, para falar de Jesus quando as pessoas estão tristes, para
orar pelas pessoas que estão cativas, dizer que Jesus liberta, que através da palavra, ela conhecendo a verdade, ela será liberta. Para levar a convencer as pessoas do pecado, do juízo, né? E da justiça, que é a palavra. Porque o Espírito está em nós, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito está em nós. E quanto mais nós usarmos essa unção que já está sobre nós, mais o Senhor vai acrescentar. Porque se ele não encontrar uma vasilha disposta, ele não vai derramar o azeite. Aquela viúva teve muito azeite porque ela pegou bastantes vasilhas. E nós somos vasilha. E quando nós estamos na posição que o Senhor fala na palavra de levar reconciliação para os outros, o Senhor vai acrescentando em nós. Ok? Até aqui vocês entenderam? 2. Porque é seguir o exemplo de Cristo. Por que nós somos chamados de cristãos? Cristão quer dizer parecidos com Cristo. Ou seja, devemos fazer o que Cristo fez. O exemplo de Cristo. Batizamos porque Jesus deixou o exemplo. Ele foi batizado por João Batista. Então, seguir o exemplo de Jesus. Coloca para mim, filho, Lucas 19. A partir do verso de número 9. Então, por que nós temos que cumprir esse ministério? Porque é o exemplo de Jesus. Se nós queremos ser chamados de cristão, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Fazer tudo o que Cristo fez. João fala isso. Ele fala que nós devemos fazer o que Cristo fez. Aquele que está em Cristo, ande como ele andou. Olha o que Jesus fala. 19, 9. Bom, ele fala quando ele foi na casa de Zaqueu. Eu acho que eu marquei errado. Isso. Ele foi na casa de Zaqueu e ele falou o quê? Hoje entrou salvação, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós fomos ungidos para isso, para buscar aquele que está perdido. E nesses dias, querido, de pandemia, né, a gente antes trabalhava com célula, a gente, né, tinha vários recursos de ajuntar pessoas para fazê-lo. E ali a gente fazia apelo, muitas pessoas entregou a vida para Jesus. Hoje, nós podemos fazer isso 1 a 1. A gente lembra de André. André ganhou Pedro, irmão dele. Ganhou Pedro, que depois ganhou várias pessoas. Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus fala em Mateus 4, quando ele veio chamar ali, né, no verso 19 e 20, ele veio chamar os pescadores, ele falou o quê? Farei de vocês pescadores de homens. E se a gente não vigiar, a gente perde o foco daquilo para o qual nós fomos salvos. Primeiramente foi para isso, para o ministério da reconciliação. As demais coisas que Deus nos abençoa, Ele nos dá porque Ele é bom e a misericórdia dEle é sem fim. Mas o primeiro ministério é esse. A nossa oração, todo dia devia ser essa. Senhor, que eu possa ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor nesse ano. Olha a ferramentinha nossa aqui que o pastor deu. Isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta na qual você pode colocar um nome de uma pessoa e ali, através da sua oração, você já vai pedindo para que o Espírito de Deus vá trabalhando no coração dessa pessoa. Ou talvez você fale, pastor, eu já convidei, eu já insisti. Não fale mais. Ore, apresente para Deus. Coloca para Deus dizendo, Senhor, dá sede dessa pessoa. Dá fome nessa pessoa. Coloca, permita que uma situação aconteça para que ela venha falar para mim, eu quero ir para a igreja com você. Eu fui salva por oração. Muitas pessoas oravam por mim que eu nem conhecia. A Roselaine era uma que orava por mim. O calo teve que apertar para mim vir para Jesus. Muitas vezes a gente está orando por salvação de uma pessoa da nossa casa, da nossa família, aí o calo da pessoa aperta, aí o que a gente faz? A gente corre lá chorar, Senhor, tem misericórdia do meu parente. Ou senão a gente vai querer resolver aquela situação
Em vez de deixar a pessoa falar, eu quero ir na igreja com você fazer uma campanha. Ai, eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Então, segundo ponto, seguir o exemplo deixado para Jesus e salvar o que está perdido. Se lembrar que o Senhor, assim como ele fez com os discípulos quando ele passou na praia e disse, farei de vocês pescadores de homens. Deus chamou nós para sermos pescadores de homens, de pessoas que necessitam dele. Terceiro ponto que eu marquei aqui, porque Jesus nos ordenou. Então, foi uma ordenança, foi algo que Jesus ordenou. Mateus 28, eu sei que você já conhece, mas eu quero ler com você. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19. Olha o que Jesus fala. Portanto, vão, mandando a gente ir, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você percebe que ele fala que estará conosco até o fim dos tempos, mas em cima ele coloca duas situações. Então ele está dando uma ordem para nós. Nós tínhamos o discipulado por conta de toda essa situação de pandemia, mas nós podemos fazer discipulado pelo Zap. Podemos fazer discipulado através de uma chamada de vídeo. Podemos ali todo dia passar umas perguntas para a pessoa estar procurando na Bíblia. É que isso toma nosso tempo. E hoje em dia a gente está com uma vida muito corrida. Por isso que muitas vezes a gente perde o foco daquilo para o qual o Senhor nos salvou e tem nos abençoado, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Então, recapitulando, por que eu devo cumprir o ministério da reconciliação? Porque o Senhor já te ungiu para isso. Porque devemos fazer o exemplo de Jesus, tá? E porque Jesus ordenou. Se ele ordenou, nós devemos buscar obedecer. Porque aqui a gente viu, nos versos, que no final ele fala, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. 4. Quem ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 30. Olhe como é interessante. Então, quem ganha almas, tem sede por ganhar almas, é sábio. Quer dizer que a pessoa que isso não faz, né, não é sábio. Então, vamos lá? Provérbios 11, verso 30. Vamos ver o que a Bíblia fala. O homem justo é como a árvore da vida. É aquele que é sábio, e aquele que é sábio conquista almas. Nós somos justificados. Então a Bíblia está dizendo assim, que aquele que é justificado por Cristo, ele é uma árvore da vida. O Senhor nos chamou para sermos uma árvore que leva a vida para outras pessoas. É bom ter uma árvore para fazer sombra? É ótimo. Mas ter uma árvore que faz sombra e dá fruto, bem melhor, né, Roselaine? Você entrar embaixo, assim, de um pé de laranja, cheio de laranja, você poder chupar, né, Silvia? Num pé de jabuticaba, num pé de manga, né? Então, o Senhor nos chamou para sermos árvores de vida para aqueles que estão aí morrendo no pecado. Porque a gente leva para eles a palavra, leva o fruto que vai alimentar eles, a palavra, a árvore de vida, o Senhor nos chamou para sermos. Se a gente for ver lá em João 15, nós vamos ler 2 versículos. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fala, a pastora não está falando que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Mas se nós cumprirmos o nosso chamado, não tem como Deus não prover aquilo que nós necessitamos. Porque é a palavra dele. João 15, verso 8. Coloca para mim, Gabriel. E eu vou ler aqui, tá?
João 15, verso 8. Olha o que fala aqui, eu vou ler na versão Bíblia Vida. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. É isso que fala nessa versão. Que aquele que é discípulo, o que é discípulo? Aquele que aprende com o mestre. Ele vai dar uma colheita abundante. Nossa, pastor, então tem que ganhar 50 almas no ano? Não. Porque às vezes a gente olha muito para a quantidade e não olhamos para a qualidade. Vou trazer de novo o exemplo de André. André ganhou só o irmão dele. Mas aí você vai ver que através da vida de Pedro, quantas pessoas não foram para Jesus. Então, às vezes você ganhar uma alma, e trabalhar ela, e essa alma começar a gerar outra alma, e a alma que ela gerou outra, é uma colheita abundante. Nós precisamos entender que no reino de Deus, a quantidade não é tudo, mas a qualidade sim. Porque o reino de Deus não é o ter, mas é o ser. Então, às vezes você tem muitas pessoas que te seguem, mas somente uma ou duas são parecidas com Cristo, porque você implantou Cristo nelas. Tá? E verso de número 16. Ainda em João 15, verso 16. Vocês não escolheram a mim. Isso a gente tem que ter bem na nossa mente. Às vezes a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Não, Jesus que nos aceitou como nós éramos, por Ele nos amar. Então Deus nos aceitou através de Cristo. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto. O pastor já pregou sobre isso e tem uma lição no discipulado. Né? O fruto nosso, transformação e fruto de ganhar almas. Né? Eu os chamei para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Olha, isso aqui está em João 15. Se a gente pega João 15 todo para ler, Jesus fala no verso 1 que Ele é a videira e nós somos o ramo. Então, se nós somos o ramo, nós estamos ligados numa árvore de vida. Jesus é vida. E como ramo, nós temos que dar vida para outras pessoas. Então, esse ministério é para mim, é para você. Muitas vezes a gente acha que o ministério é só para o pastor, é só para o líder, é só para o diácono, é para todos. Hoje em dia as crianças estão ganhando pessoas para Jesus. Elas têm um jeito de falar de Jesus que cativa até a gente que já está em Cristo. Por isso que não tem idade para esse ministério. Esse ministério é do pequeno ao mais velho. Tá? Então nós devemos o quê? Falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia. Eu sei que o Senhor me separou para ser uma árvore, para levar vida para outras pessoas. E eu quero ser um ramo frutífero, Senhor. Eu quero dar muito fruto. Coloca as palavras certas na minha boca. Coloca, Senhor, no meu coração amor pelas pessoas. E com certeza, tudo aquilo que eu e você necessitamos, o Senhor vai nos abençoar. Porque Ele é fiel para a palavra dEle. Que a palavra diz que o Senhor cuida daqueles que trabalham para Ele. E quando nós deixamos Deus, através de nós, pelo poder do Espírito Santo, trazer outras pessoas até a cruz, não tem como Deus não ser o nosso pastor. Não tem como Deus não ser o nosso médico. Não tem como Deus não restaurar nossa casa, a nossa família. Porque Ele é a pessoa mais interessada de ver na nossa vida bons testemunhos, para que as pessoas queiram Ele. Então, quando a gente cumpre esse ministério, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Aí aqui eu quero ler em Tiago 4,17. Coloca para mim, filho. Tiago 4,17. Olha o que a Bíblia diz para nós. Lembre-se também, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas vezes, eu me incluo nisso, vê uma pessoa que a gente pode falar aquela frase mais simples para a pessoa. Jesus te ama. A gente não fala. Porque a gente olha
para a pessoa com os nossos olhos de juiz. Se está assim, é porque fez isso. Se está assim, é porque fez aquilo. Se está assim, porque está colhendo. Todos nós sabemos que a Bíblia já diz: o que o homem planta, o homem colhe. Não tem como correr disso. Isso é para nós que estamos na presença dele, que conhecemos a palavra, porque a palavra já nos ensina que o julgamento de Deus começa primeiro pela casa dele. E para quem está fora, para quem não conhece. Aí cabe a nós, como árvores da vida, pessoas que estamos buscando ser sábias, falar que Jesus ama, que Jesus pode mudar aquela situação, independente de como ela está. Porque não importa o que a levou ali, o que importa é que tem um Deus que pode tirar ela dali. Porque ele já deixou no Salmo 113, que é ele que tira aquele que está no montouro, que está no lixo, que está ali para as traças, e coloca para se assentar à mesa com os príncipes. Então, nós precisamos pedir, nesse ano de 2021, de céus abertos, que nós resgatemos esse amor pelas almas. A pandemia, ela veio e esfriou isso de nós, porque a célula estava nos ensinando isso. A célula estava trabalhando em nós como líder, para a gente poder estar praticando esse ministério de reconciliação. E quando a pandemia veio, esfriou isso em nós. Mas esse ano, ano de céus abertos, o Espírito de Deus quer que nós busquemos nele para resgatar esse ministério e trazer pessoas para que Jesus possa fazer uma grande obra na vida delas. Quando eu estava fazendo esse estudo, me veio na mente uma pergunta de Pedro. Porque as pessoas hoje, elas querem fazer algo, Genilson, e quer receber algo em troca, não é? Todo mundo que trabalha, não trabalha de graça. Né? E aí Pedro, coloca para mim, filho, Lucas 18. Pedro pergunta assim para Jesus: viu, Senhor, o que nós vai ganhar de seguir o Senhor? Né? O que nós vai ganhar? Nós vai ficar seguindo o Senhor, praticando as coisas que o Senhor faz, mas vai ficar por isso mesmo? Né? Pedro era meio grosseirão, né? E Pedro disse, Lucas 18, verso 28. Olhe como tem recompensa. Lucas 18, verso 28. E Pedro disse: nós deixamos nossas casas e famílias para segui-lo. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: eu afirmo a vocês a verdade. Todo aquele que tiver feito como vocês, deixando casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior. E na era futura, a vida eterna. Quando fala que deixa pai, mãe, não é para sair para o mundo, largar a família, não. É que a nossa casa, por causa da nossa oração, Deus tem um compromisso de cuidar dos nossos. Mas quando a gente faz isso em prol de outras pessoas, Ele está dizendo aqui, que nós vamos receber recompensas muitas vezes maior, e a vida eterna, que essa o dinheiro não compra. Então aqui Pedro estava questionando: nossa, eu parei de pescar, de vender meus peixinhos, né? Como que eu vou sustentar minha família? E Jesus ali está falando para ele: viu, você deixou tudo isso, mas eu não vou deixar faltar nada para vocês, Pedro. Não vou deixar faltar nada para a tua família. E ainda tem a recompensa maior, que é a vida eterna. E eu quero ler também com vocês a última palavra aqui dessa manhã, que está em Daniel, livro de Daniel, capítulo 12. Veja o que Daniel, quando ele abriu ali o livro, ele falou. Então, nós temos recompensas quando nós buscamos o favor de Deus para cumprir o ministério da reconciliação. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, eu não conheço a Bíblia toda. Não ponha empecilhos. Não coloque empecilhos. Não faça como Moisés, que ficou falando que era gago, isso e aquilo. Deus sabe da limitação de cada um. E conforme cada um se coloca, Ele capacita, Ele coloca a palavra, Ele coloca estratégia.
mas nós precisamos nos colocar à disposição dele. A gente vai olhar que tinha o perfil dos 12 discípulos. A gente sempre vê, Pedro era o grosseirão da turma. Mas quando ele se colocou, Deus usou ele tremendamente. A gente vai ver André, ninguém fala de André. Mas André, gente, ó, o irmão André está, né? André, através dele, ele salvou Pedro, levou Pedro até Jesus. E que trabalho maravilhoso que Deus fez através da vida de Pedro. A gente vai discorrer a Bíblia, cada um com o seu jeito. Mas se colocou à disposição para cumprir o ministério para o qual Deus ungiu, que é o da reconciliação. Então não olhe para você, para a tua limitação. Olhe para o Deus que te escolheu e te separou para essa grande obra. E as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Veja o que fala Daniel 12:3. Então os sábios brilharão como o sol. E os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus, brilharão para sempre como as estrelas. Isso é uma palavra profética, porque você vê aqui como que está o verbo, no futuro. Então, tudo que você faz para o reino de Deus, que envolve pessoas, pode saber que Deus está anotando. Porque fala que a Bíblia diz que Deus tem um memorial. E naquele memorial ele anota tudo, não passa nada, nem uma vírgula, nem um ponto. Então nós devemos fazer com alegria, sabemos que futuramente Deus tem um retorno. E o maior deles é a vida eterna. O maior deles é a coroa da vida. O maior deles é saber que quando nós obedecemos a Deus, de buscar outras pessoas através da nossa vida, do nosso testemunho, Deus libera promessas na nossa vida. Muitas vezes tem bênçãos nossas que está ali esperando, porque às vezes depende de nós falar para alguém de Jesus, ou dar um cartão, ou orar por alguém, cumprir aquilo que Jesus já falou para nós. Ore por aqueles que te amaldiçoam, né? Abençoe os que te amaldiçoam e ore por aqueles que te maldizem. Nessa manhã, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Que nesse ano de 2021, de céus abertos, a gente pediu muita coisa. Muitas coisas foram pedidas ali. Mas nós não podemos deixar de colocar esse pedido todos os dias. Senhor, que eu possa levantar nessa manhã e ser instrumento do Senhor no meu trabalho. Para aquele que trabalha comigo que quer separar. Que eu possa ser instrumento de Deus para aquela pessoa que faz um curso comigo. E eu tenho que orar toda manhã e falar, Senhor, que o cliente que o Senhor me enviar, dá sensibilidade para mim, dar uma palavra para ele, porque às vezes falta em nós sensibilidade de olhar para a pessoa e falar uma palavra de Deus e a pessoa falar assim, nossa, parece até que você sabe o que eu estou passando. Ali é uma porta que Deus está dando para você falar, não, eu não sei, mas Deus que está em mim sabe. E Ele pode mudar essa situação que está te angustiando, que está te entristecendo. Então, através da nossa vida, Deus quer salvar as pessoas. A pandemia veio para esfriar o nosso amor pelo próximo, porque como não podemos estar junto, a gente só fica com aqueles da nossa casa, então a gente esquece que tem pessoas que necessitam de receber Jesus na vida dela. Então nós precisamos, ano de céus abertos, glória a Deus, mas que não saia do nosso coração o propósito maior de Deus, que é sermos aquele que vamos levar outros para se reconciliar com o Pai através de Jesus. Paulo fala que o que nós passamos é para que depois nós possamos levar para outras pessoas como Jesus trabalhou na nossa vida. Por isso que cada pessoa vem para Cristo com uma situação a ser resolvida. Para quando encontrar outra pessoa com aquela mesma situação, ela vai dar o testemunho. Eu fui para Jesus com essa situação e Jesus operou na minha vida. Aquela pessoa que veio endividada para Jesus, como sempre o pastor fala da Silvia e do irmão Luizinho. Eles podem dizer que Jesus muda a história, né, Silvia? Na vida daquele que está na bancarrota.
Quando eles veem alguém falar, eu quero acabar com a minha vida, eu estou endividado, eu estou atolado, não tem por onde correr. Eles têm ali a oportunidade de falar, posso falar para você que eu estive nessa mesma situação. E através da vida deles, traz a pessoa para Jesus. A palavra vai trabalhando na pessoa. E a pessoa vai trabalhando, vai fazendo o que o Senhor vai instruindo pela palavra. E logo aquela pessoa está como eles, prosperando. E aí, através daquela pessoa, outra pessoa veio com problema no casamento. Eu falo por mim. Aí eu posso dizer que Jesus restaura casamento. Outra pessoa veio com uma enfermidade. Ali fez a campanha, recebi unção, recebi oração dos irmãos, todo mundo orando no grupo de intercessão. Daqui a pouco a pessoa vem e dá o testemunho. Logo ela encontra uma outra pessoa que está com uma doença, uma enfermidade, que deixa ela quase em depressão. É a oportunidade de evangelizar essa pessoa e trazê-la para Jesus. E assim segue, porque é um leque de situações, são problemas diversos. E através da minha vida e da tua vida, outras pessoas poderão conhecer Jesus. Amém? Se coloque em pé. Eu gostaria de orar por você. Lembra da ferramentinha, ó? Tá vendo? Aproveita essa ferramentinha, coloca o seu nome e coloca o nome de um convidado, de uma pessoa. Fale para Deus, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe na vida dessa pessoa de uma forma que ela tenha necessidade de Jesus na vida dela. E eu possa ser a árvore que vai levá-la, porque eu sou um ramo frutífero. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, porque o teu coração é onde o Senhor está. Porque eu sei que você já abriu seu coração, Jesus já sentou e está ali no trono do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda e ajuda os meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir esse ministério de reconciliação com zelo, com excelência. Nos ajuda a fazer como o apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios 5, Amém. Verso 20. Ele diz que ele implorava para que as pessoas recebessem o amor de Deus. Derrama no nosso coração esse amor para que nós possamos também, Senhor, implorar para que as pessoas recebam esse amor. Eu sei que muitas vão zombar de nós, muitas vão falar que nós somos fanáticos, muitas vão falar que nós somos loucos. Mas, se não fosse assim, a tua palavra não se cumpriria, quando o Senhor mesmo diz que o mundo seria os nossos inimigos por conta disso. Derrama amor no nosso coração. Que nesse ano de 2021 nós possamos cumprir o ministério da reconciliação com excelência, com amor. Que nós possamos sim, Pai, dar frutos abundantes para o teu reino e para a tua glória. Porque nós somos teus discípulos, Jesus. E como os teus discípulos, nós queremos seguir o teu exemplo. Quando estava aqui os 3 anos de ministério, o Senhor falava sobre o arrependimento. E depois ali em Atos 8, o Senhor disse que seríamos tua testemunha para levarmos a tua palavra, Senhor. E através de nós, muitas pessoas conheceriam o Senhor Deus através da pessoa de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que estava em nós. Eu peço, Senhor, que esta semana seja uma semana de colheita na vida dos meus irmãos. Que pessoas, Pai querido, venham até eles buscar água, buscar pão, buscar, Senhor, o teu favor através da vida deles. Que eles possam, nesse ano de 2021, cumprir o ministério da reconciliação. E as bênçãos do Senhor sejam abundantes na minha vida e na vida deles, através da obediência do chamado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.